Olá, tudo bem? Espero que sim. A história de hoje fala sobre um homem que, além de ser ingrato, não tinha compaixão. Olha que coisa! Era um homem qualquer, um cidadão, pai de família. Certo dia saiu de casa tranquilo, despreocupado, quando de repente foi abordado por uns servos do rei. Aqueles homens aproximaram-se e falaram que o rei gostaria de vê-lo, gostaria de conversar. Imediatamente veio à mente daquele homem uma grande dívida que ele tinha com o rei. Mas tudo bem, ele foi até o palácio do rei. Chegando lá, quando o rei o viu, ele falou que gostaria de receber aquela quantia, afinal de contas já havia muito tempo que ele estava devendo. E era uma quantia muito alta, queridos. Ele devia 10.000 talentos, mas ele não tinha como pagar. Era muito grande aquela conta. Imediatamente, o rei ou o patrão daquele homem ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo que possuía, e que assim a dívida fosse paga. Mas aquele homem ficou assustado. Como assim? Ele ir para a cadeia juntamente com a sua família? Isso não podia acontecer. E ele clamou, ele caiu aos pés daquele rei, dizendo que não, por favor, que ele tivesse paciência com ele, que ele pagaria tudo. Mas ele não tinha condição de pagar, amados. A dívida era muito alta. 10.000 talentos corresponde a nossos dias, segundo alguns especialistas bíblicos, estudiosos profundos da palavra de Deus, corresponde a 10.000 toneladas de prata. Olha só, 10.000 toneladas de prata, que corresponde também a 18 anos de trabalho. Aquele homem não teria condições de pagar aquela dívida. Ele não teria. E o rei percebeu isso. E ele olhou para aquele homem, compadeceu-se dele e falou: tudo bem, vai embora, essa dívida está perdoada, você não pode me pagar mesmo. E ele perdoou. Aquele homem saiu dali animado, feliz, porque você ter uma conta como essa perdoada é muito animador, não é verdade? E ele saiu dali, feliz da vida, quando de repente ele encontrou um de seus amigos, um conservo seu. E por incrível que pareça, esse amigo também lhe devia uma dívida, amados. E naquele momento, o homem que foi perdoado, ele não lembrou disso. Ele agarrou aquele amigo, afinal de contas ele já estava chateado mesmo, porque há muitos dias esse amigo não lhe pagava a dívida. Agarrou aquele homem e falou: pague a minha dívida agora. Começou a sufocar o amigo. E o amigo também não tinha condições de lhe pagar a dívida. Era uma dívida menor. Era uma dívida bem menor. Mas ele também não tinha condições de pagar naquele momento. E ele falou: tenha paciência comigo. Ele ajoelhou seus pés daquele amigo e disse: por favor, tenha paciência, só um pouco mais. Eu irei pagar tudo a você. Mas aquele homem que foi perdoado, amados, ele não quis ouvir. Ele não perdoou. Sabe o que ele fez? Ele lançou aquele amigo na prisão, até que saudasse toda a dívida. Os servos do rei, quando viram aquilo, ficaram impressionados. Como assim? Como que pode? Esse cidadão foi perdoado por uma dívida tão grande e lançar o amigo na prisão por algo tão pequeno. E eles correram, entristecidos, e foram até o seu senhor e falou tudo o que aconteceu. Quando o senhor daquele homem ficou sabendo disso, mandou chamá-lo imediatamente e falou: servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda, porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E o rei, indignado, ele entregou aquele servo ao carrasco até que ele pagasse toda a dívida. Ele mandou para a prisão imediatamente, ele não quis nem saber. Sabemos, amados, que essa história é mais uma das parábolas de Jesus. Jesus gostava de contar parábolas, porque era uma forma que ele encontrava de tirar lições espirituais e morais para que fossem aplicadas à vida daquelas pessoas que costumavam segui-lo. Jesus, ele conclui essa parábola dizendo: assim também o meu Pai que está no céu fará com todos aqueles que, sendo íntimo, não perdoarem cada um seu irmão. Então vamos aqui analisar essa parábola. Quais lições podemos tirar? Na verdade, esse rei, esse senhor, esse patrão, representa a Deus.
Deus que vê tudo, queridos. Esses homens, esses servos, somos nós, seres humanos pecadores. Temos uma grande dívida com o Senhor. Deus é o credor e nós somos endividados. E nós não temos condições de pagar essa dívida, amados. Nós não temos condições de pagar essa dívida. A lição dessa parábola está relacionada com a importância do perdão. A importância de darmos perdão, de perdoarmos aqueles que nos ofenderam. Precisamos perdoar, porque Jesus nos perdoa, porque Deus perdoa uma ofensa muito maior que nós fizemos a Ele. Então nós precisamos fazer o mesmo com o nosso próximo. E Jesus disse, se nós não fizermos, o Senhor não nos perdoará também. Até porque nós esperamos o perdão de Deus. Nós esperamos que Deus faça o máximo em nosso favor, não é verdade? Mas às vezes não queremos oferecer o perdão aos outros. Às vezes odiamos as pessoas, até mesmo que nem sequer nos ofenderam, talvez porque ofenderam outra. Às vezes porque alguém comete uma falha contra um semelhante seu, a gente já começa a fomentar, alimentar ódio contra aquela pessoa, criticá-la, maltratá-la, desanimá-la, como se nós fôssemos melhores. Não é verdade? Então essa parábola aqui Jesus traz para nos animar e para nos fazer entender que não somos melhores. Não somos melhores um do que os outros. De que todos nós temos essa dívida com Ele por sermos seres pecadores. Que a nossa única dignidade é de morte, morte eterna, por causa do pecado. Mas em Cristo Ele nos oferece graça, de graça para nós. Porém, para Ele custou a vida dele, a vida de um Deus, a vida do Filho de Deus. E o que o Senhor quer é que perdoemos o nosso próximo. Inclusive, na oração do Pai Nosso, que é tão conhecida, há um trecho que diz, há um trecho em que nós clamamos a Deus que nos perdoe assim como nós perdoamos o nosso próximo. Pois é isso mesmo que acontecerá. Tudo bem, você pode dizer, amiga, mas você não sabe da minha história. Você não sabe que eu tenho passado. Quantas pessoas são abusadas às vezes por parentes próximos, né? E carregam essa angústia no coração e ao mesmo tempo esse rancor, esse ódio. Como perdoar alguém que foi tão infeliz, tão maligno, não é verdade? Há situações que realmente é muito fácil. Na verdade, oferecer perdão sempre é fácil, porque sempre é difícil, melhor dizendo, queridos. Sempre é muito difícil porque nós temos um coração duro, um coração egoísta ao extremo e orgulhoso. E há momentos que precisamos pedir a ajuda de Deus, até porque o perdão é dom de Deus. Então precisamos rogar ao Senhor, contar a nossa dificuldade, a nossa luta e pedir ao Senhor poder para perdoar o nosso próximo. Não importa o que lhe fizeram, não importa o tamanho da mágoa, você precisa perdoar. Porque enquanto você não perdoar, você carregará essa pessoa consigo dentro do seu coração, sabia? Enquanto não perdoamos aqueles que nos maltratou, que nos ofendeu, a gente carrega ele no coração. Quando você estende o perdão, você liberta essa pessoa. E você liberta a si mesmo. O perdão é bênção, amado. Tanto para quem oferece, quanto para quem recebe. E é dom de Deus. Então, busque o perdão ou então ofereça o perdão. Há casos em que você precisa oferecer perdão. Não é verdade? Às vezes a pessoa lhe ofendeu e não tem a coragem de vir até você, quem sabe por orgulho, quem sabe por vergonha. Vá até ela, converse, reconcilie e não deixe de oferecer esse perdão. Não deixe de patinar achando que vai para o céu com o coração cheio de ódio, de rancor contra aqueles que lhe fizeram mal. Tem que perdoar. A sua história ou a nossa história, ela não pode ser pior do que a desse homem, gente. Devemos estender o perdão, porque Jesus estendeu o perdão antes mesmo que as pessoas procurassem. Na cruz ali, por exemplo, quando aqueles soldados maltratavam nosso Salvador, matando-o, furando-o, e ele clama, Pai, perdoa, porque não sabem o que fazem. Olha só, que exemplo. Quanto menos perdoamos, menos somos perdoados, amados. Não esqueçamos, todos nós somos grandes devedores e não podemos pagar essa dívida. Se Jesus perdoa, quem somos nós para não perdoar? Se Jesus, que é santo, que nunca pecou, Ele perdoa, e nós que temos um coração miserável, pecador,
Quem somos nós para não perdoar? Que nossa religião tenha essa grandiosidade, queridos, de oferecer perdão, de olhar para o próximo como alguém igual a mim, igual a você, pecador, digno da morte por causa do pecado. Porém, Jesus nos faz digno de salvação quando Ele morre em nosso lugar e nós o aceitamos como nosso Salvador. Então não achemos que somos melhores do que os outros. Embora talvez você não cometa o pecado que seu colega cometeu, não pense que você é melhor. Você tem pecados também, talvez escondidos. Talvez o pecado do seu irmão foi exposto, por conta disso você quer humilhá-lo, você quer envergonhá-lo, você quer desanimá-lo. Mas os seus pecados, embora não foram expostos, Deus sabe de cada um. E se você não perdoa o seu irmão e continuar maltratando-o, o mesmo acontecerá com você. Você também não será perdoado, você também será maltratado e será expulso de um lugar que Jesus conquistou para você com sua própria vida. Agora, é claro que nós não podemos também confundir as coisas. Existem pessoas que sofrem abusos constantes, talvez convivem com pessoas malignas, maldosas, agressivas. Quantas pessoas neste momento não estão convivendo dentro da mesma casa, talvez cônjuges que agridem o seu amado, a sua amada, talvez agride fisicamente ou psicologicamente. E há situações, amados, que a gente não pode confundir as coisas, achar que deve continuar sofrendo ali calado. Há situações que você deve oferecer o perdão, você deve perdoar e afastar-se para preservar talvez a sua vida. Então não confundamos as coisas, tá bom? Ofereça o perdão, perdoe, mas se houver necessidade de afastar de alguma agressão, de alguma situação complexa, talvez que ofereça risco à sua vida, a orientação é que afaste-se de todo o mal, mas não guarde rancor, não guarde tristeza nem dor, porque isso fará mal para você mesmo, isso faz mal para nós mesmos. E Jesus, repetindo, ele fecha a parábola dizendo: assim também o meu Pai que está no céu fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um ao seu irmão. Que Deus nos conceda poder, se porventura houver rancor, ódio contra alguém, que possamos perdoar com o nosso coração limpo, cheio de amor e bondade, aguardar o nosso mestre que já está voltando para nos buscar. Que a falta de perdão não seja um obstáculo, amado, nem para você, nem para mim, entrarmos nas mansões celestiais que Jesus já tem preparadinha para cada um de nós. Que Deus o abençoe. Tchau, tchau.